Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Recado rápido para vocês. Hoje a aula é rápida, o tema é rápido, sem enrolação, papo reto sobre lesão muscular. Bom, as lesões musculares são lesões comuns em alguns esportes, especialmente esportes que envolvem sprints, aceleração, desaceleração, mudança de direção constante, como é o nosso querido futebol. Eu estou para gravar esse vídeo já faz algum tempo, desde que o Thiago Silva teve uma lesão contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Thiago Silva teve uma lesão na posterior de coxa, que é o grupo muscular mais comum de termos lesões nesse tipo de esporte. Antes de começar esse vídeo de verdade, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o like, de ativar o sininho e ficar ligado em todos os conteúdos por aqui. Vamos nessa? Galera, a aula hoje é sobre prognóstico das lesões musculares. Eu já tenho aqui nesse canal uma aula sobre como é o tratamento das lesões musculares. Talvez eu faça outra aula, outro tema, um vídeo de exercícios para lesões musculares, mas hoje o papo é prognóstico. O que é o prognóstico de uma lesão? Vamos lá. Quando a gente tem uma lesão, a gente tem o diagnóstico dessa lesão, que pode ser um diagnóstico médico, por exemplo, estiramento muscular de bíceps femoral do lado direito. A gente tem ali um diagnóstico daquela lesão. O que é estruturalmente aquela lesão? A partir disso, a gente pode ter um diagnóstico funcional. Por exemplo, limitação para movimentos de alongamento, limitação para produzir força, limitação para correr. Isso é um diagnóstico funcional. E depois disso, e depois a gente levar em consideração alguns componentes dentro de uma anamnese, a gente vai ter um prognóstico, que é mais ou menos quanto tempo essa lesão vai durar, quanto tempo eu vou conseguir voltar ao esporte, quando que eu voltar para minhas atividades do ponto de vista normal e funcional. O prognóstico é isso. Depois de ter um diagnóstico, seja ele um diagnóstico médico, um diagnóstico fisioterapêutico, eu tenho um prognóstico. E faz parte da minha rotina como profissional sempre ter um prognóstico para os meus pacientes, para os meus atletas. Cara, tive uma lesão muscular grau 2 de posterior. Qual que é o meu prognóstico? Exatamente isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Existem alguns componentes que influenciam muito o prognóstico de uma lesão. E para a gente não esquecer, eu vou falar de 4 letras para vocês, que influenciam muito no prognóstico. M, L, G, R. Gravou? Vou repetir. M, L, G, R. Essas 4 letras são fundamentais quando a gente pensa em prognóstico de uma lesão muscular. M, como eu machuquei. L, onde ocorreu essa lesão, em qual local. G, qual a gravidade dessa lesão. E R, se é uma lesão recorrente, se eu já machuquei esse mesmo músculo em alguma outra oportunidade. Gravou? Eu vou falar agora um a um como que isso influencia no seu prognóstico da sua lesão muscular. Como eu já citei, o M tem a ver com como essa lesão aconteceu, ou seja, é um mecanismo de lesão. Qual foi o mecanismo dessa lesão? Foi um trauma direto na sua coxa? Foi uma lesão que você tentou dar um sprint e sentiu o posterior? Você tentou frear e mudar a direção e sentiu o posterior? Isso vai influenciar no seu prognóstico, sabia? Por exemplo, geralmente as lesões traumáticas, lesões por um contato direto, geram um grau de inflamação maior e tem uma localização mais dolorosa da dor. Isso dificulta principalmente no início da reabilitação, ou seja, um prognóstico um pouco pior, principalmente na fase inicial, onde a gente tem mais edema, mais processo inflamatório. Letra L, qual a localização da dor, qual a localização da lesão? Vamos lá, vamos dividir o músculo em algumas partes. A gente tem a parte do meio do músculo, a gente tem as partes extremas do músculo. A gente tem a parte de cima, do meio e de baixo, ok? Então a gente tem um músculo que se junta com um tendão. Entre o músculo e o tendão, a gente tem uma área chamada junção miotendina, que é geralmente uma área mais suscetível a ter algumas lesões. Por quê? Porque essa é a área do músculo onde a gente tem um menor aporte sanguíneo, ou seja, a gente vai ter menos nutrição desse tecido. Então, se a gente tem uma lesão nessa área desse músculo, a gente tem um prognóstico um pouco mais difícil, um pouco mais dificultoso, porque eu tenho pouca nutrição daquele tecido, o que dificulta o meu processo de cicatrização, de reparo desse tecido. É o que precisa acontecer durante a reabilitação. Letra G tem a ver com gravidade, ou seja, qual foi o nível de estiramento dessa lesão muscular. Rompeu poucas fibras, rompeu bastante fibras, rompeu várias fibras musculares.
Quanto maior o número de fibras rompidas, maior o nível de gravidade da lesão, pior é o prognóstico. Ou seja, quanto maior o meu estiramento muscular, propriamente dito, pior o meu prognóstico. Eu vou ter que ter um pouco mais de paciência quando penso em retorno ao esporte. Já foram 3 letras, falta uma, que é muitas vezes esquecida, a letra R, recidiva. Muitos indivíduos têm a mesma lesão muscular, no mesmo ponto ou próximo a uma lesão anterior. Você sabia, por exemplo, que muitos indivíduos voltam ao esporte depois de uma lesão muscular, mas em menos de 2 meses tem novamente a mesma dor, a mesma lesão. Por que isso acontece? Muitas vezes não há um respeito em todas as fases de tratamento. Muitas vezes o tratamento ele é muito acelerado. Muitas vezes esse indivíduo não está pronto para voltar ao esporte. Aliás, retorno ao esporte é um tema na qual eu gosto de falar muito. Você quer ver nesse canal um tema só sobre retorno ao esporte, fase a fase, como fazer isso de maneira progressiva, gradual e segura? Comenta nesse vídeo que talvez eu traga em uma outra oportunidade uma aula sobre o tema, mostrando fase a fase como progredir, com critério, com respeito, com segurança e, melhor de tudo, com mais performance. São coisas que eu faço com os meus pacientes, com os meus atletas, seja presencialmente, seja de forma online através da consultoria Movimente. Gravou todas as letras? M, mecanismo, L, localização, G, gravidade e R, recidiva, mesma lesão no mesmo local. Essas 4 letras são fundamentais quando a gente pensa em prognóstico. Se você tem um prognóstico melhor ou pior, vai depender muito de como que foi essas 4 letras da sua lesão. Gostou desse vídeo? Então não deixe de dar o like, de compartilhar. Envia para aquele seu amigo, aquele seu colega de treino que vive reclamando daquela fisgada na posterior, aquela fisgada no adutor, na virilha, e ele não consegue de jeito nenhum voltar ao esporte. Envia para ele que ele vai provavelmente gostar e ele está precisando assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.